E aí, gente, eu vim aqui pra gravar um videozinho meio que explicando por cima como que tá funcionando os circuitos do flip-flop pra quando o professor perguntar a gente tem o que falar. Ó, então, eu peguei aqui a planilha que a Ellen fez e comecei a partir dela. Como que tá funcionando isso daqui? Deixa eu abrir aqui o Logicim. Ó, tem a parte um, a parte 2 e a parte 3. Deixa eu aqui abrir a parte um primeiro. A parte um ela é bem simples, ó. Então, para começar explicando, o nosso circuito, ele tem três partes. O que eu posso chamar isso de da parte binária, os acionadores, vou chamar isso de acionadores. Tem o decodificador, que é essa retângulo aqui, e tem o display de sete segmentos, que é o nosso íconezinho que parece aquelas promoções no mercado. Então, esses acionadores aqui, eles funcionam de que forma? Eles variam entre zero, ó, você está vendo que tem zero aqui, e um. Todos eles funcionam alternando entre zero e um. E eles passam a carga negativa quando estão em zero e a carga positiva quando estão em um, ficando verdinho aqui no lado de cima. E o que que eles estão fazendo aqui na nossa experimento? Eles estão entrando aqui no nosso decodificador, que não parece que é nada por enquanto, mas ó, aqui em cima, tá vendo meu mouse? Tem dois circuitos, o main, que é o que a gente está vendo aqui, e tem o outro que eu nomeei de teste, mas é o nosso decodificador. E aqui que tá, ó, você lembra aqueles quatro negocinhos? Eles entram dentro dele e eles saem aqui, ó, que eu nomeei como A, B, C, D. Ó, se você colocar o mouse em cima, você consegue até ver o nome. O A, que é esse aqui de baixo. O B é que não tá aparecendo. O B, C e o D. Tá nessa ordem. A, B, C e D. Então aqui também, ó, A, B, C e D. Eu coloquei eles da seguinte organização, ó. O A é essa coluninha aqui, que vai até lá embaixo. O B vai ser essa coluninha aqui. O C vai ser essa coluninha. E o D vai ser essa coluninha. Você pode ver que eles estão saindo aqui, ó. O D sai aqui, o C sai aqui, o B ele sai aqui e o 4 sai aqui. Então cada um energiza um desses. E o que que é toda essa parada aqui que estão ligada na nossa coluninha? É isso daqui, ó. E daí entra a nossa planilha. A gente, o que que era a parte um? A parte um era a gente fazer um contador que fosse mais manual, para passar as figuras que o professor passou na lousa de forma manual. Então, olha, o que que eu fiz para isso acontecer? A figura A, por exemplo, ela é que a gente fez, você lembra que cada pessoa fez escolheu uma letra de A a G para fazer a tabelinha sobre como elas são ligadas? Não, de A a P, falei errado. Cada pessoa escolheu uma letra de A a P para fazer uma tabelinha para ver como que elas estão ligadas. Então, tipo assim, o interruptor A tá ligado, o zero tá desligado, o zero tá desligado. E deu A, B, C, D tá ligado, E, F desligado e o G ligado. E daí forma a, o display de sete segmentos. Então, e daí como que eu fiz isso daqui? Eu coloquei, depois de você enumerar todos os displays, eu fiz um mapa de Carnot de cada letra de A a G. Que isso daqui vai representar depois as saídas do decodificador. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu fiz um mapa de Carnot de cada um. Eu não cheguei a fazer certinho aqui. Ó, mapa de Carnot online. Eu uso aqui, ó. Eu estava usando esse site. Que ele funciona como? Eu coloco aqui o. Tá até separado de 4 em 4, ó. Você pode ver que tá com as cores aqui. Porque facilita na hora de colocar, mas ó. 1000, 1000, 0010, opa, fiz errado. 0010, que é assim, né?
Você, você pode ver que tem um númerozinho aqui embaixo do mapa de Carnot, e é nessa ordem que você tem que seguir. Então, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Daí, ó, 0, 0, 0, 1. E daí você percebe que se pula essa daqui, você vai pra última. Então é 0, 0, 0, 1. E o último é tudo 1. E dele já me dá um mapa de Carnot aqui, que é meio inútil, você não precisa muito dele. O que mais você precisa é a expressão booleana e o circuito lógico. Que você pode ver que é até o mesmo que está aqui, ó. Eu só printei a tela e coloquei aqui. E daí eu fiz isso para todas as coluninhas, ó. Todas as colunas têm o seu circuito lógico e a sua expressão booleana. Deixei aqui escrito em cima de cada um. E daí o que que eu fiz? Eu cheguei lá no nosso projeto do Logicsim e fiz a montagem. Então, por exemplo, aqui o circuito A, que é esse daqui, eu só montei toda essa expressãozinha, eu montei aqui, ó, pegando o A, B, C e o D. Ó, o A, B, C e o D. Então, eu montei o circuito aqui, de todos de A até G. E daí o que que acontece quando esse circuito está montado? Ele volta aqui para o main. Então, ó, o que a gente ligar aqui, ele vai ser ligado lá no nosso decodificador também. E daí ele faz aparecer um símbolo que o professor indicou na lousa. Olha só que legal. Então vamos supor o símbolo 1. Opa, esse daqui, se não me engano. Esse aqui é o primeiro, que é o 000. E deu o segundo, e deu o terceiro, e deu o quarto. E vai indo um atrás do outro. Mas esse daqui é o nosso parte 1, que é todo manual. E daí beleza. Daí a gente pode pular aqui para nossa parte 2, ó. A parte 2, o que que ela é? Você pode ver que ela é um pouquinho diferente da parte 1. Mudou mais essa parte aqui, ó. Essa parte aqui mudou bastante. Que é o nosso. Agora aqui não virou o selecionador que a gente estava usando, né? Agora virou um contador. Que é esse contador? Ele é o seguinte: ele tem uma programação aqui. A gente está usando o flip-flop JK de borda de subida. E a gente fez uma. Pra falar a verdade aqui pra vocês, eu pesquisei na internet esse contador. Ele já veio padrãozinho mesmo. Mas ele vai contar de 0 a 15 pra gente em ciclo. Então ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 15 em binário. Você pode ver aqui, eu vou dar início à simulação bem devagarzinho pra gente ver. Você pode ver que vai começar a piscar em binário ali. É... Os números. Opa, de 0 a 15, ó. Então, 0 já tava, né? Então, 1, 2. Você pode ver que tá 0 e 1. 3, que tá 1 e 1, que é os números em binário, né? 3 em binário é 1 e 1. E deu o 4, que é 0, 0, 1. E aí vai até chegar no 15. O decodificador continuou o mesmo, se eu não me engano, cara. É o que tem dois, mas esse daqui eu posso até deletar que eu não tô usando ele. Mas o decodificador continua o mesmo. Só que a organização que eu fiz aqui foi um pouco diferente. Mas só isso, o decodificador realmente é igual. É os símbolos que o professor colocou na lousa. E outra coisa que eu tenho que mencionar é que por mais que os decodificadores aqui estejam iguais, eu mudei a ordem deles. Porque a parte 2 ela consiste em quê? Em contar os símbolos. Você lembra aqui, ó? Olha aqui. Aqui estava em A, B, C, D em ordem alfabética, para a gente selecionar manualmente. Aqui na parte 2 o professor quer que a gente faça um contador de 0 a 15 com a ordem que eles nos deu. Então, ó, ele começa com o C, o D, o M, o N, o A, que isso daqui foi o que ele escreveu na lousa para o nosso grupo. Então foi isso que a gente fez o parte 3. Isso daqui eu posso até deletar que não tem nada a ver. Isso daqui também não tem nada a ver. E eu segui o mesmo esquema da parte 1, entendeu? A única coisa é que agora tem um contador que em vez da gente fazer manual, ele vai fazer automático pra gente. Mas o procedimento é todo igual. O decodificador a gente faz manualmente aqui, igualzinho. Eu fiz aqui pelo site, colocando tal. Só que agora mudou a ordem. Em vez de começar pelo A, B, C, vai começar pelo C, D, M, que foi a ordem que o professor passou pra gente na lousa.
mas é o mesmo passo a passo. Agora aqui também, a parte 2 explicada, a gente vai para a parte 3. Olha só, que essa daqui deu um pouquinho de trabalho, mas é simplesinho explicar para vocês. Isso daqui eu posso pagar que eu usei só de rascunho. Então tá, a parte 3 é essa daqui. Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa. A parte 2, ela também. O que o professor pediu pra gente é que a gente usasse o flip-flop JK de borda de subida. O que que esse flip-flop faz? Como que a gente usa ele, né? Então, o flip-flop ele consiste entre duas coisinhas. Ele é um artigo de memória aqui. Ele guarda dados e, conforme os dados que você guarda nele, ele dá uma saída. Então, como que funciona o JK? Você pode ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha, aqui, bem aqui embaixo. Vou colocar para isolar ele. Ó, você pode ver que aqui tem escrito nele as letras J e K, beleza, né? Tem uma entradinha pro J, ó, desse lado aqui é a entrada. Esses daqui de baixo você ignora, que a gente não vai usar muito. E esse lado aqui são as saídas. Então, entrada, não sei, e saída. Tem a entrada J e tem a entrada K, como vocês podem ver aqui. Então, como que ele funciona? Todo flip-flop, ele vai ter uma tabela verdade dele, que o professor ele até passou pra gente nas aulas. Opa, verdade, flip-flop JK. Olha só, vou pegar uma tabela bem simplesinha aqui. Ó, essa daqui é legal. Opa, vou pegar essa daqui. Eu não vou conseguir dar zoom, mas ó, abrir imagem, cadê? Abrir imagem, nova aba. Olha só que legal. Então tá, essas daqui são as nossas entradas e essa daqui é a nossa saída. Então, o que que a gente pode tirar disso daqui? É... Deixa eu ver se tem alguma tabela que explique melhor. Que difícil. Pode ser essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa setinha aqui. A única coisa que adicionou foi essa parte aqui do clock. Que isso daqui, essa setinha para cima significa que a borda é de subida. Que eu vou explicar já já para vocês o que que é. Mas ó, olha só que legal. Então, quando a entrada do J for zero e a entrada do K também for zero, então vamos supor, ó, você lembra dos selecionadores? Eles dão sinais entre zero e 1. Então, ó, vou ligar um nesse selecionador, que é a entrada K, e o outro nesse selecionador, que é a entrada J. E vamos ver como é que vai funcionar a saída. Essa daqui é a saída do JK, do flip-flop JK, é o Q. E essa daqui é o Q negado, que é literalmente o inverso da saída normal. Ele só vai negar e vai dar o inverso do que está dando em cima. Então, ó, vamos ler aqui a tabela. JK sendo 0, 0, o clock de subida, o Q não vai mudar. Então, ó, 0, 0, o Q também está 0, está negado aqui. Então, vamos supor que agora o J e o K. O J está positivo e o K negativo, a saída é 1. Então, vamos testar aqui. Então, J positivo. Olha lá. Vocês percebem aqui que ele não mudou. Por que que ele não mudou? Se a gente está seguindo a tabela, o J está positivo, era para ter saída 1. E aí que entra. O flip-flop ele não funciona de forma automática. Ele precisa ter um clock. O que é o clock? Ele atualiza o flip-flop. Então, ó, deixa eu pegar aqui um clock. Eu não esqueci onde ele fica. Rapidinho, deixa eu procurar. Aqui, acho que achei. Então, clock é essa outra formulinha aqui, ó, retangulinho, com uma cobrinha dentro. E você percebe que o clock está atualizando, né? Porque eu já deixei a simulação ativa, então ele atualiza todo momento. E é isso que o clock faz, ele solta pulsos de atualização. Então, ó, como o nosso é borda de subida, ele sempre vai atualizar quando ele estiver positivo. Então, quando ele estiver no pulso positivo, ele atualiza. Ó. Eu vou colocar bem quando ele estiver negativo, ele não vai atualizar. E quando estiver positivo, olha lá, ele atualizou. E só quando ele tiver outro positivo que ele vai atualizar de volta. Então, ó,
ele vai dar positivo. Pera aí. Ah, é porque seguindo a tabela aqui, o Q não muda, entendeu? Então, tipo assim, o Q ele vai continuar sendo o que ele foi antes. Então, meio que só quando atualiza aqui, ó. Pera aí. E dele vai continuar sendo o que ele deu aqui. Então, o que tá? Eu esqueço que eu falei pra vocês. Então tá, o clock ele vai soltar um pulso de atualização. Então vamos testar aqui. A gente já testou o 1, 0, sendo o J1 e o K0. Ele dá 1 e realmente deu 1, ó. Ele tá positivo aqui. Então vamos testar o J0 e o K sendo 1. É para dar 0, então J0 e o K sendo 1. Vamos esperar ele atualizar de novo. Olha lá, deu 0 aqui. A saída dele deu 0. Então, vamos testar mais umas aqui. J sendo 1, K sendo 1. Vamos ver o que vai acontecer. Ele fica alternando, ó. Quando J é 1 e K também é 1, ele alterna o flip-flop a cada atualização. Então, olha só que legal. É assim que funciona o flip-flop JK. Ele é, borda de subida. Então, sabendo do funcionamento dele, a gente pode voltar aqui para o nosso circuito. O nosso contador ele funciona assim. Eu peguei da internet, na real, um contador que ele vai usar os flip-flop JK. E daí, tendo uma entrada específica, vai ter uma saída também específica. E daí é assim que eles funcionam. E agora a gente pode finalmente passar para a etapa 3. Então, ok. O que, que a gente está vendo aqui? Que parece ser meio assustador, né? Conforme que a gente estava vendo na etapa 2. O que a gente está vendo aqui é literalmente mais do mesmo. É a mesma coisa, só que está um pouquinho mais complicada. Então tá. O que está acontecendo aqui, Rafael? Olha, a gente tem aqui os nossos flip-flops. Aqui a gente tem as nossas, meio que, as nossas entradas do flip-flop. Você pode ver que todas elas vêm aqui, faz toda a curva e entra no nosso flip-flop. E bem aqui embaixo a gente tem a saída dos flip-flops. Olha só. E aqui o nosso decodificador. Então o que está acontecendo? Qual que é o objetivo do nosso circuito da parte 3? Até coloquei aqui a parte 3 a última esperança, porque eu estava realmente quebrando a cabeça para fazer. Ó, esse daqui eu usei um flip-flop um pouquinho diferente. Eu usei o flip-flop T em vez do JK. Por que que eu usei o T? O T ele é bem mais simples de se mexer. Então, ó, qual que é o nosso objetivo aqui na parte 3? A parte 3, ela veio com o intuito do professor de fazer o seguinte. Ele nos deu essa sequência de números: 15, 11, 3, 7, 6, 2, 5 e 0. Então tá. O que que ele quer que a gente faça com essa sequência? Ele quer que a gente faça um contador de 0 a 15, igualzinho na parte 2, só que toda vez que der um número que não está aqui na nossa sequência, ele volte para o número inicial, que é o 15. Então, toda vez que der um número que não está nessa sequência, ele vai voltar para o 15. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem que o nosso contador contou 0. O 0 está na nossa sequência. Então, ele vai dar o número depois do 0. Qual que é o número que está depois do 0? O 15. Então, tá, vamos supor agora que o número 1. O número 1 está na nossa sequência? O número 1 não está na nossa sequência. Então, ele vai dar o número inicial, que é o número 15 também, por coincidência. O número 3, aqui ó, o número 3 está na nossa sequência. Então ele vai dar o próximo número depois do 3, que é o 7. E nisso a gente pode fazer essa tabelinha aqui, ó. Então no número 0, o 0 está na nossa sequência, e por coincidência o próximo número depois do 0 é o 15. Então tá, o 1 ele não está na nossa sequência, então tá, ele volta para o inicial. O inicial é qual? O 15. O 2, olha só, o 2 está na sequência. Depois do 2, qual que vem? O 5. Então, depois do 2, vem o 5. E assim vai, ó. Você percebe que aqui está contando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente está usando isso daqui como base para determinar qual número que vai dar.
Isso daqui seria como se fosse os pulsos, a entrada do nosso flip-flop. Então, se a entrada for 0, a saída vai ser 15. Se a entrada for 1, a saída vai ser 15. Se a entrada for 2, 5, 3, vai dar 7. E aqui está a escrita em binária desses números. Então, o 0 em binário é 0, 0, 0. O 15 em binário é 1, 1, 1. Então, tá, como que a gente fez isso daqui? Ó, aqui a gente tem o T3, T2, T1 e o T0, que isso daqui representa cada um desses flip-flops que a gente está usando. Então, ó, você percebe que eu até nomeei aqui, ó, T0, T1, T2 e T3. Então, T0, T1, T2 e T3, para não confundir, né? Então tá. Por que que a gente está usando o flip-flop T? Ele funciona da seguinte forma, ele é bem mais simples. Ó, se a saída atual for 0, a saída atual é essa daqui, ó. Se a saída atual for 0 e a próxima saída também for 0, que é essa daqui, o resultado vai dar 0. Se a saída atual for 0 e essa daqui for 1, o resultado vai ser 1. Então tá, eu até desenhei aqui para vocês, ó. A saída atual, ela está em branco aqui na nossa tabelinha. A saída posterior, a próxima saída, saída futura, pode se chamar assim, ela está pintada de azul. Então tá, a gente vai fazer tipo uma soma. Então 0 e 1, 0. Então tá, vamos tentar achar aqui. 0 e 1, aqui não tem 0 e 1, aqui a gente tem o 0, quer dizer, 0, 0 a gente não tem aqui. Então vamos supor que é, por exemplo, 0 e o 1. Olha só que legal, o nosso primeiro aqui já dá. Então a saída atual, que é a de branco, tá 0, tudo 0 no caso, mas a gente sempre está analisando assim, ó, de forma coluna por coluna. Então tá 0 e a saída posterior, 1. Olha só, então a gente achou aqui, ó, saída posterior 1. Então 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Logo aqui vai dar tudo 1 em cada flip-flop. Então vai ser 1, 1, 1, 1. Então vamos ver aqui o próximo. O próximo é o 1 e o 15, que dá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 1, 1. Então tá, aqui vai seguir a mesma coisa do primeiro, ó. Então 0, 1, 0, 1, 0, 1 e dá tudo 1, segundo a nossa tabela aqui. Só que aqui o último é 1, 1. Vamos ver aqui nossa tabela. O 1, 1, ó, aqui, o 1, essa daqui, sendo 1 também. Então é 1, 1, o resultado é 0. Então, no nosso segundo pulso, se o inicial for 1, o flip-flop vai ser 0. Olha só. Então a gente foi fazendo isso para todos os númerozinhos aqui. É só um cálculozinho desses dois aqui, ó. Sempre analisando a tabela para ver qual deles bate com o que a gente está vendo aqui. Então é meio que tipo assim, esse, vamos até inserir aqui para fazer o negócio. Então esse mais, opa, fazer um negocinho aqui no Excel ficar bonitinho. Esse mais esse é igual a isso daqui. Opa, é igual a isso daqui. Então é isso que a gente está fazendo. Esse mais esse é igual a esse. Então esse mais esse é igual a esse. Esse mais esse é igual a esse mais esse é igual a esse, e esse mais esse é igual a esse, seguindo toda a nossa tabelinha aqui. Então tá. Finalizando essa parte da tabela aqui, a gente tem outro mapa de Carnot que a gente tira de cada coluna. Então eu tirei um mapa de Carnot de cada coluna dessas quatro aqui, ó. Todo o mapa de Carnot. E eu listei aqui, ó. Então o T0 aqui, o T1 aqui, o T2 aqui e o T3 aqui. Com essas expressões aqui em mão, eu já fui construindo a nossa planilha aqui, ó. Então, essas expressões, que cada uma tem um circuito, né? É que eu não coloquei o circuito aqui porque ia ficar muito cheio. Mas cada uma das expressões tem um circuitinho tipo essa daqui, ó. Exatamente igual a essas. Cada expressão dessas tem um circuito dessas daqui, ó. E daí a única coisa que eu fiz é pegar esses circuitos aqui e colocá-los aqui, ó.
Então, cada expressãozinha dessa é um circuito aqui. Ó, você pode ver que dá pra gente separar bem, ó. Esse daqui é o circuito 1, ó, o T3. Você pode ver que ele até liga aqui, ó. Então vamos seguir aqui a linha, ó. Ele vem aqui em cima, ele liga aqui no T3, ó. O AT3. Ó, liga aqui no T3. Ó, o circuitozinho 2, ó. Você pode ver que ele vem aqui, ó. Esse aqui é o circuito 2, que ele é mais grandão, ó. O tamanho dele. Ele vem aqui, ó. Ele passa o T3 e ele entra aqui, ó. Nesse outro fio. Esse fio vem, 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 vem. Ele vem e ele cai aqui no T2. Na entrada do flip-flop T2. E daí eu fiz isso para todos, ó. Esse daqui é o T3, esse daqui é o T4. É, na verdade, é o T0, T1, T2, T3, né? Que é assim que conta em binário e a gente tá usando aqui também. Então tá, colocando cada uma dessas entradas aqui, a gente vai jogar isso daqui lá para baixo. Ó. Você percebe que aqui tá entrando aqui, esse aqui tá entrando aqui, e vai jogar tudo isso aqui para baixo que vai entrar no nosso decodificador. O nosso decodificador aqui é o mesmo decodificador lá da etapa anterior. Ele não vai alterar. O que vai alterar é o nosso contador. O nosso decodificador continua o mesmo. Você pode até deletar isso aqui que fica bonitinho. O nosso decodificador continua o mesmo. E ele vai passar os números aqui. Então, qual que foi a diferença que deu? Você percebe que ele vai seguir essa tabelinha que a gente escreveu aqui, ó. Então, vamos supor que a gente comece pelo número 7. O número 7 ele tem na sequência. Se a gente começar pelo número 7, ele vai ter que dar 6. E isso é obrigatório, porque foi a sequência que o professor deu. Então vamos tentar aqui. Número 7 é 0, 1, 1, 1. Então vamos voltar aqui. Então tá. Então, deixa eu ver. 0, opa, 0, 1, 1, 1. Olha lá. Então ele deu aqui o 7 para nós, ó. Eu escrevi o 7 em binário aqui, então vamos supor, está começando pelo 7. O 7, ele está na sequência. E o próximo número depois do 7 é o 6, então ele tem que dar a figura 6. Qual que é a figura 6? Eu já deixei aqui até listado as figuras, ó. Essa aqui é 15, 11, 3, 7, a 6. Ele tem que dar isso daqui, ó. Você vê até que está batendo? Ó, tem figura 7 aqui, ó. Figura 7 aqui, ela está batendo com essa figura aqui. Então, obrigatoriamente, pelo nosso sistema, tem que dar essa figura aqui, ó. Então ele tem que dar o Hzinho aqui. Vamos ver? Vamos dar um tique. Olha lá. Ele atualizou para a figura 7. Então tá, vamos supor que a gente botou uma figura que não está no nosso sistema. Então a gente começou pelo 1. Vamos tentar começar pelo 1 então. 0, 0, 0, 1. Deixa eu ver aqui. Peraí. 0, 0, 0, 1. Ó. É que eu não tenho certeza se esse daqui é um ou não. Mas tá bom. Eu só deixa eu dar uma analisada só pra ver aqui certinho. Eu acho que é esse daqui mesmo. É o T3, é. Então tá. Vamos começar pelo 1 então. É aqui, ó. A figura 1 é essa daqui. Você pode ver que o 1 ele não está na nossa sequência. Então tudo que não está na nossa sequência ele vai voltar para o 15. Então, deixa eu colocar aqui para dar um tique. Vamos ver para onde que ele vai. Ele tem que voltar para essa figura aqui, ó. Que essa daqui é o nosso 15. Então tá, vamos ver se ele vai voltar para essa. Dá um tique aqui. Dá mais um, porque é borda de subida, então é sempre quando está positivo. E tá lá. Ele voltou pro 15, porque o 1 não tá na nossa sequência. Então é assim que funciona o nosso trabalho, gente. Eu gravei esse videozinho pra mostrar pra vocês. Muito obrigado aí pela atenção, porque eu acho que ficou meio longo. Mas é isso que foi todo o decorrer aí pra vocês, tá? Tchau.